Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, Seguindo aqui com mais um vídeo da série de dicas do Mesh Mixer para odontologia. Eu ontem fiz com meu amigo lá do Vitória da Conquista, Daniel Lira, fiz esse enceramento, que é de um paciente dele, e ficou faltando preparar esse modelo para impressão. Aí eu queria deixar essa dica aí com vocês de como que eu faço para preparar esses modelos que têm a base de articulação dos vídeos que eu já mostrei anteriormente, o vídeo do articulador e tudo. E como que eu faço para posicionar isso aqui na impressora, para que ele seja impresso e não tenha nenhuma interferência nessa área e nem que a gente precise sacrificar a anatomia que foi conseguida aqui nos dentes, tá? Então, primeiro passo, eu tenho aqui todos os dentes separados e o modelo separado também. E primeiro passo, eu vou juntar todos esses dentes. Eu clico em um, aperto o Shift. Eu vou selecionando todos eles. Eu dou um Combine. Poderia selecionar já o modelo também, mas eu quero mostrar para vocês o caso inicial e como ficou. Então, a mesma coisa no modelo inferior. Seleciono todos os dentes. Aperto Combine. Agora, vejam que eu tinha vários objetos aqui e agora só tenho 4 objetos. São os 2 enceramentos e os 2 modelos. Vou apagar os enceramentos aqui. Olha. O caso inicial é esse. Esse paciente fez ortodontia e foi com outro profissional antes de ir para o Daniel. E parece que a remoção de bracket deixou esses excessos aqui, esses danos. Não sei exatamente o que é, mas isso aqui não é do escaneamento. Na fotografia a gente percebe também que o dente está bem rugoso. Esse espaço aqui foi determinado pelo Daniel, esse espaço de aumento de dimensão vertical. Então é assim que a gente trabalha normalmente, que a gente já determina a abertura, tá? A dimensão ela já é estabelecida em boca e a gente trabalha com a dimensão que foi estabelecida. Então, voltando aqui, eu queria pedir só, pessoal, que vocês, quem não for inscrito no canal, que gostar do conteúdo que está sendo apresentado, se inscreve lá, curte o vídeo, que isso ajuda eu saber que vocês estão gostando. Comentem lá, peçam o que por acaso vocês queiram que eu faça vídeo para ensinar, para mostrar a maneira que eu faço. Mas isso me ajuda bastante, tá? Então, vou voltar aqui com os enceramentos. Clico no enceramento, clico no modelo, dou um Combine. Clico no enceramento no inferior, clico no modelo, Combine. Então tá aqui. Então agora os 2 modelos todos unidos. Só que se eu fizer aqui uma coisa, ó, vou mostrar para vocês. Se eu botar um shader aqui de transparência, percebam que eu tenho várias malhas abertas aqui por dentro e tenho muita malha sobreposta. Isso, na minha impressão, pode causar algum defeito. Então, nesses casos, é necessário usar a ferramenta Make Solid, que é essa ferramenta aqui, ó, menu Edit, Make Solid.
Então, essa primeira ação da ferramenta, ela deixa com bem pouco detalhe, tá? Então a gente obrigatoriamente tem que vir aqui e eu vou colocar o máximo de qualidade, Sharp Edge Preserve, que é essa função aqui do tipo de sólido. Então eu vou aumentar aqui quase ao máximo, não ponho o máximo, mas por aqui no automático, e eu dou um update. Essa ferramenta demora um pouquinho a ação dela, não se preocupem, isso é normal. Essa é uma das ferramentas que mais exige do computador de vocês. Então, alguns trabalhos, talvez quando a gente está começando, a gente começa o computador que a gente já tem e percebe que algumas ferramentas vão muito bem. E quando a gente vai trabalhando, fala, pô, o computador está tranquilo, dá para trabalhar. Mas determinadas funções acabam travando nos computadores com placas de vídeo um pouco mais fracas e processador um pouco mais fraco, porque são ferramentas que exigem muito mais da máquina. Então essa é uma ferramenta que exige bastante, tá? Vamos esperar um pouquinho. Qualquer coisa, se demorar muito, eu dou um pause no vídeo aqui e depois continuo, pra vocês não ficarem esperando. E esse encerramento o Daniel vai imprimir lá em Vitória da Conquista, lá na clínica dele. E eu vou pedir para que ele mande algum feedback de foto, de encerramento diagnóstico, do encerramento diagnóstico não, do mockup que ele vai fazer lá. Pedir para ele tirar umas fotos e mandar pra gente para que eu possa mostrar. Bem, voltando aqui, pessoal, levou uns 4 minutos que terminando esse trabalho, mas ficou bem legal. E agora a ferramenta eu tenho que aceitar. Se por acaso eu coloquei um valor menor aqui, não coloquei a configuração máxima e deu algum enrugado, às vezes dá algum enrugado no encerramento que eu quero resolver, eu posso aumentar aqui, modificar as configurações e dar um update de novo. Então, ficou do jeito que eu queria, eu aceito. Aqui, às vezes dá esses defeitozinhos. Se a gente salvar e abrir de novo, ele resolve, tá? Percebam que ficou tudo cheio de pontilhado, mas se eu salvar e voltar, ele resolve, tá? Então vou fazer a mesma coisa no inferior. Vem aqui, Edit, Make Solid. Botar aqui, aumentar aqui um pouquinho, um update. Vou dar um pause para não ficar chateando vocês e daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, retornando aqui, eu já fechei o programa e abri de novo. Lembra que estava aquele pontilhadinho, como se estivesse transparente o modelo. Quando eu fechei e abri, ele já resolveu. Muita gente me pergunta como é que você vê o contato
dos modelos, se o Mesh Mixer não tem colisão, você tem que vir aqui por dentro, ó. Aí você observa que os contatos estão onde os contatos estão. É por transpasse mesmo. Aí a gente tem que ir ajustando. Você vai, com a experiência fazendo, você vai vendo qual tipo de contato que você quer através do transpasse. Sempre tem algum transpasse por causa da intrusão do ligamento periodontal. Então, essas malhas vão se marcar assim. Infelizmente, é o que a gente tem como ferramenta no Mesh Mixer. Então, próximo passo agora, eu já tenho os modelos sólidos. Aqui eu tenho o sólido e tenho o original. Ele, sempre que eu faço um Make Solid, ele duplica o modelo. Então, agora eu preciso tornar esse modelo oco para imprimir, porque senão eu vou ter um volume enorme de resina aqui. Então eu venho em Edit, Hollow. Nessa fase aqui acontece uma coisa interessante. No caso, se eu quisesse manter essa parte posterior toda aqui, se eu não quisesse cortar isso para abrir o modelo, eu poderia. E eu costumo fazer isso deixando os orifícios de escoamento da resina aqui nessa parte, ó. Eu clico aqui, eu vou deixando os orifícios de escoamento de resina. Isso não interfere em nada no funcionamento do trilho. Então, pode fazer sem problema. Mas o que eu mais gosto de fazer é assim. Eu removo todos os furos. Eu aceito esse rolo. Tá? Aí eu venho aqui, para ficar legal, fica uma superfície legal e eu economizo um pouco de tempo na impressão. Eu venho aqui, Edit, Plane Cut e passo um plano de corte aqui, ó. Não tem problema nenhum, isso fica com a mesma estabilidade. Eu não perco a estabilidade do modelo e eu faço assim inclinado mesmo, que aí eu tenho a possibilidade de botar o modelo inclinado também, fica legal. Dá uma diminuída no chama efeito voxel da impressão, que fica aquelas ilhazinhas de resina. Então eu faço assim, aceito, e esse modelo aqui está pronto para ir para impressão. Vamos fazer a mesma coisa no inferior, Edit, Hollow. Tá lá, eu aceito, venho em Edit de novo, Plane Cut. Aí dou um plano de corte aqui, não vou inclinar tanto também, não tem necessidade. Chego um pouquinho mais para trás, um pouco mais. Pronto. E aqui está o suficiente. Aceito. Bom, tem uns dois modelos prontos para irem para a mesa de impressão. Tá certo? Esses modelos vão nessa posição, né? Com essa face reta aqui virada para a mesa de impressão, e eu dou um afastamento de mais ou menos 3 milímetros e ponho os suportes aqui, e com um tapetezinho
só para aderir na mesa de impressão, para ele ficar mais colado e não ter o risco de um suporte desse soltar e acabar perdendo a impressão por causa disso. Certo, pessoal? Obrigado aí pelo vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.